escutei à noite, numa madrugada, batidas na porta do meu quarto, e quando abri a porta do quarto era o papai, e eu fiquei assustado, e eu disse: papai, o que houve? O que aconteceu? E o papai tinha os olhos arregalados e disse: filho, papai perdeu a hora. E eu já entendi, corri lá atrás, peguei minha bicicleta, botei o pai na garupa e rumamos para a estação ferroviária. Morávamos no Rio de Janeiro, Campo Grande. Papai precisava pegar o trem lotado, o trem da Central do Brasil, para ir trabalhar em São Cristóvão. Saía às 4h30 da manhã para chegar lá 7 horas, por aí assim. E então botei o papai na garupa, rumamos para a estação, e quando chegamos na estação, para minha alegria, o trem ainda estava lá. Então papai, desesperado, deixou a bicicleta, correu lá, comprou o seu bilhete, passou na roleta e agora sumiu lá por trás do trem, e eu fiquei esperando. E daqui a pouco papai foi se emburacando no meio daquela turma, um trem muito apertado, até que ele pôde chegar no vidro. Quando ele chegou no vidro de lá, ele podia me ver lá fora da estação, atrás das grades, e eu agora podia vê-lo também, acenando. E é como que ele estivesse dizendo para mim: filho, valeu, Jóia, que bom que você me ajudou, e está tudo bem, agora você vai para casa dormir de novo. E eu pensei cá comigo: eu vou esperar um pouquinho, vou esperar o trem sair. E esperei. Daqui a pouco o trem buzinou e começou a se locomover lentamente, foi ganhando velocidade. E eu imaginei que quando aquele trem acabasse de deixar aquela estação, que aquela estação ficaria nua, simplesmente com os focos daquelas luminárias que tinham ali, porque era madrugada, escuro ainda. Mas para minha surpresa, quando o último vagão, agora bem rápido, acabou de deixar a estação, eu pude ver alguns homens ali andando naquela estação. E eu fiquei muito triste, porque eles eram homens muito parecidos com meu pai. Não parecidos fisionomicamente falando, mas eram parecidos por causa das circunstâncias que eles experimentaram. Eles também perderam a hora, como o papai. Eles também correram, deram o seu jeito, foram lá, compraram o bilhete, passaram na roleta, também correram por trás do trem, mas com uma só diferença. Quando chegaram diante da porta, o trem já havia fechado, eles não puderam entrar, e agora eles estão caminhando ali naquela estação, tristes, cabisbaixos. Eles estão decepcionados consigo mesmos. Quem sabe o que eles estavam pensando e o que dizer em casa quando chegasse, ainda de madrugada. Quem sabe o que lhes poderia acontecer com relação ao seu trabalho. E eles então andavam lentamente, com a cabeça virada para baixo. E aquela cena me marcou tão profundamente que, apesar de eu ser um menino, então, eu fui para casa triste, pensando na situação deles. Eu louvo ao Senhor por essas experiências que têm ficado guardadas na vida de cada um de nós. E eu quero ler um texto bíblico que se encaixa perfeitamente com isso que estamos conversando com vocês. Lucas, capítulo 13, versos 22 a 30, inclusive. Eu queria pedir que todos se colocassem de pé para lermos a Bíblia. Lucas, capítulo 13, versos 22 a 30, inclusive. Peço licença para ler na minha tradução, e os irmãos e amigos acompanhem aí na sua. Assim, percorria Jesus as cidades e as aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. E alguém lhe perguntou: Senhor, são poucos os que se salvam? Ao que ele lhes respondeu: esforçai-vos por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Quando o dono da casa se tiver levantado e fechado a porta, e vós começardes a bater, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta, ele vos responderá: não sei de onde vós sois. Então direis: comemos e bebemos na tua presença, e tu ensinaste nas nossas ruas. Mas ele vos responderá: não sei de onde vós sois, apartai-vos de mim, vós todos os que praticais iniquidades. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes a Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas no reino de Deus,
e vós lançados fora. Muitos virão do Oriente, do Ocidente, do Norte, do Sul, e tomarão lugares à mesa no reino de Deus. Deveras, há últimos que virão a ser primeiros, mas há primeiros que virão a ser últimos. Que Deus abençoe a sua palavra. Assente-se, por favor. Eu quero enfatizar no relato desse texto o diálogo entre Jesus e esse homem que aqui simplesmente é apresentado como alguém. Acho interessante o fato dele não ter o seu nome estabelecido aqui nessa conversa, que era uma conversa tão séria, uma conversa tão marcante para as nossas vidas. E eu fico pensando qual seria a razão pela qual o nome desse homem não estivesse aqui. Eu creio, meus irmãos e meus amigos, que o fato daquele homem ser apresentado na Bíblia simplesmente como alguém deve-se a que ele é de fato um representante de cada um de nós. Eu creio assim. Eu acho que ele estava ali conversando com Jesus como se fosse você conversando com Jesus, como se fosse eu conversando com o Senhor Jesus. Eu tenho duas razões para pensar assim. Primeiro, por causa da sua pergunta. Ele pergunta ao Senhor a respeito da salvação, e ele pergunta: quantos serão salvos? E eu creio, meus irmãos e meus amigos, que essa pergunta é a pergunta que todo homem e toda mulher, se ainda não fez, um dia fará. Eu creio que vivemos dias de muita correria, e cada vez a correria vai ser maior. Nós vivemos dias em que há muitas coisas com as quais nós nos envolvemos e prendemos a nossa atenção, mas o Senhor nos criou para sermos eternos, e a eternidade é uma coisa que faz parte da vida do ser humano. Então essa carência de eternidade está enfronhada no coração de qualquer pessoa, tenha essa pessoa a idade que tiver, seja quem for. Às vezes as coisas nos distraem e nós não queremos saber muito a respeito da eternidade, ou pelo menos desse futuro tão distante que a gente julga. Nós queremos saber, quem sabe, de um futuro mais próximo, do futuro da minha poupança, do futuro daquilo que eu vou deixar para os meus filhos, do futuro daquilo que eu posso, de certa forma, até gozar em algum tempo ainda de vida. Mas aquele futuro distante às vezes não empolga muito, mas esse homem está empolgado com isso, e ele chega diante de Jesus e ele quer saber o que vai acontecer com ele. Então, pela pergunta dele, que é a pergunta de nós todos, ele nos representa. Em segundo lugar, eu creio que ele nos representa por causa da resposta de Jesus. Acho interessante que a pergunta saiu da boca daquele alguém. Então a resposta de Jesus deveria ser: e Jesus lhe respondeu. Mas o texto diz que ele lhes respondeu. Significa que ele respondeu para mais gente que não perguntou. Então eu penso que as outras pessoas que não perguntaram foram representadas por ele. E quando Jesus respondeu, não respondeu só a ele, mas respondeu a todos nós que precisamos da mesma resposta, inclusive eu e você aqui nessa noite. A resposta de Jesus é para todos nós nessa oportunidade. Eu creio, meus irmãos e amigos, que as pessoas precisam de uma resposta sobre a salvação da alma, que só Jesus tem autoridade para dar. Há muitas pessoas buscando respostas para a sua vida eterna através de alguns livros de autoajuda, quem sabe através de opiniões de A ou de B, mas aquele homem foi no lugar certo buscar a resposta para isso. Ele foi falar com Jesus, porque só Jesus tem autoridade para fazer. Você hoje está aqui nessa noite, você está no lugar certo para saber sobre a eternidade. Eu quero lhes dizer que há dois fatores imprescindíveis para quem quiser compreender a respeito disso. É interessante que a resposta de Jesus para aquele homem